Eu sou Moisés Louro de Azevedo Filho e eu nasci em Fortaleza. Nasci numa família tradicionalmente católica. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu comecei a querer me afastar da igreja e de Jesus Cristo. Comecei a querer buscar a felicidade, como a maior parte dos jovens nesse período da vida, em muitos lugares, como nas festas, como nos namoros, como numa vida longe de Cristo e longe da igreja. Mas aos 16 anos, convidado por uma amiga minha, eu pude fazer um encontro de final de semana na igreja, na Arquidiocese de Fortaleza. E lá, pela primeira vez, eu pude ter a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu pude descobrir que Jesus Cristo é a verdadeira paz, é a verdadeira felicidade. É aquele que pode encher o nosso coração da felicidade que nós buscamos às vezes em tantos lugares, em tantas pessoas, e que muitas vezes não a encontramos. Em Jesus Cristo eu podia ter uma juventude verdadeiramente feliz e plena de alegria. Tendo tido essa experiência, eu olhava para os jovens da minha cidade e eu muitas vezes queria transmitir, dar de graça o que de graça eu tinha recebido. Mas não sabia bem como fazê-lo. Fazia os retiros de finais de semana dentro da escola católica que eu participava, mas ao andar pelas ruas da minha cidade e ao olhar os jovens, eu dizia, esses jovens querem ser felizes como um dia eu queria e buscam a felicidade em lugares onde eles não podem encontrar. E por pura misericórdia de Deus, eu tinha experimentado que a felicidade era uma pessoa, era Jesus Cristo. Mas não sabia como ir ao encontro deles. Eu não sabia como evangelizá-los. Foi aí que, em 1980, o Papa João Paulo II visitou a minha cidade, Fortaleza. E era arcebispo de Fortaleza, o cardeal Loscheider, me convidou para que, em nome de todos os jovens, eu pudesse dar um presente ao Papa, na hora da procissão do ofertório. Eu fiquei muito feliz e perguntei ao cardeal, que presente eu devo dar? Ele me disse, você é que deve escolher. E eu fiquei surpreso. O que um jovem de 20 anos pode te dar de presente ao Papa? Me coloquei em oração, em escuta de Deus, e então a inspiração veio forte. O desejo e a inspiração de dar a minha vida e a minha juventude para evangelizar os jovens, os homens e as mulheres que estão longe de Cristo e longe da igreja. E foi isso que eu fiz naquele dia. Na hora da procissão do ofertório, eu entreguei a minha carta nas mãos do Papa. Na carta, eu ofertava a minha vida e a minha juventude. Eu não falei nada para o Papa João Paulo II, mas os olhos dele como que entraram na minha alma e como se lessem tudo aquilo que eu trazia dentro do coração. Ele tocou no meu rosto e ele me abençoou. E eu estou convicto que naquele momento eu recebi uma graça especial, que eu não saberia dizer ainda bem qual era naquele instante. Eu estava nesse retiro, nessa primeira experiência de oração no Carisma Shalom. Eu tinha sido... foi em 2006 esse retiro, né? Então, antes de 2003, 2004, não, acho que 2002, eu fiz uma experiência uma experiência vocacional na comunidade, experiência por carta, né? Então, eu era vocacionada via carta. Era interessante como que a dinâmica, a força do carisma, né, alcança, não tem barreiras, né, para Deus. Então a força do carisma Shalom é indescritível, né? Então eu fazia A mim o Senhor utilizou concretamente as artes da comunidade Shalom. Eu lembro que antes de conhecer o que era a comunidade e o carisma, eu já me identificava e já gostava muito, sempre gostei muito de música, então essa parte para mim me chamou muita atenção e me fazia sentir algo diferente, já desde o início, ainda sem saber de fato
o que era o carisma especificamente na minha vida. Lembro que na época a Sueli Façanha era muito conhecida em Manaus, então passou muito por minha história da salvação, as músicas da Sueli Façanha. Depois o Missionário Shalom, bem depois, né? Mas todas aquelas músicas em que eu também fazia questão de rezar com elas e fazia questão de levá-las para o grupo de oração que eu participava e que na época eu coordenava o Ministério de Música. Então a gente também já bebia um pouco do carisma por conta destas canções da comunidade. No meu coração ardia, né, o inquieto desejo de ter formações também para o Ministério de Música. E eu fui explorando o portal da comunidade na época e fui vendo que eles também tinham essas riquezas de formação. E a partir daí também fui pedindo novas formações, não só as que estavam no portal, mas perguntei a eles, né, se eles haviam algum roteiro de formação para grupo de oração e para Ministério de Música. E foi aí esse primeiro contato que eu tive mais eficaz com a comunidade. E esse primeiro contato foi o que gerou o contato aqui com o Wilton. Meu e-mail também, assim como o do rapaz lá da Juricaba, ficou cadastrado lá nos arquivos do Amigos do Shalom como um contato de alguém em Manaus. Eu lembro também que neste primeiro retiro de aprofundamento, eu levei todo o Ministério de Música, né? Aqueles que podiam ir. Por isso que a gente for vendo nas fotos e na história, a maioria das pessoas que participaram desse primeiro retiro que o Cassiano veio, né, de conhecimento do carisma, era a maioria do Ministério de Música do Grupo de Oração Emanuel na época. E como foi bom, né? Como foi bom. Para mim, espetacular. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos do Shalom de Manaus, eu tenho certeza que a graça de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. A maior graça que nós recebemos foi justamente conhecermos Jesus Cristo. Mas nós queremos conhecê-lo em plenitude. E para conhecê-lo em plenitude é necessário trilhar o caminho que Ele mesmo nos deu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso a obra Shalom oferece para você, que é parte desta obra, este caminho da paz. Que outra coisa não é a não ser crescer no conhecimento de quem é Jesus Cristo. E sabendo quem é Jesus Cristo, poder entrar num processo de autoconhecimento e pela graça de Deus de transformação e conversão do nosso coração. E transformando e convertendo pela graça de Deus no nosso coração, ofertar a nossa vida em favor da igreja, em favor da humanidade. Vamos juntos perseverar no caminho da paz, nesta única família Shalom que faz parte da grande família que é a igreja. Shalom para vocês. Eu coordenava o grupo de oração Emanuel na época, e o amigo do Shalom ele já estava em Manaus, ele já estava inscrito lá no site da comunidade. Tinha um rapaz que tinha lá da paróquia de Santa Cruz, ele colocou lá amigo do Shalom. Tanto quando o Wilton chegou em Manaus com a Mariné, ele foi procurar saber onde tinha Shalom, né? E ele lá foram parar lá na paróquia de Santa Cruz, porque de lá já tinha os amigos do Shalom. Mas chegando lá, ele viu que só o rapaz era amigo do Shalom, né? O grupo era basicamente quase com renovação carismática mesmo, né? Foi quando ele resolveu fazer aquele retiro, Curado para Amar, né? Que a Bianca colocou lá. E aí alguns membros, a gente era um grupo da renovação, que a gente participava na paróquia de São Sebastião, a gente era um dos grupos forte da renovação, né? Então a gente era o grupo Emanuel. E alguns membros do grupo resolveram fazer esse retiro, né? Eu me lembro que na época eu estava com a minha mão no pulso quebrado, né? E eu não fui, mas os meninos foram a Bianca, foi Ana Paula Gioia, o Afrânios, o Lindal, a Flávia e alguns outros membros, né? Foram para esse retiro. E quando eles voltaram do retiro, vieram inflamados, né, do Espírito Santo, e vieram falar comigo que a gente podia ser amigo do Shalom, virar amigo do Shalom e tudo. E aí eu falei para eles, né, vamos rezar, vamos conversar, né? E assim foi. E pediram pro Wilton, né? Eu me lembro que o Wilton, a Flavinha estava até na reunião, o Wilton, o
Cassiano vieram falar conosco, né, com o núcleo do Grupo Emanuel, para a gente virar amigo do Shalom. Então eu falei para ele que a gente tinha que rezar, né, porque a gente era um grupo de renovação, né. Então a gente passou uma semana rezando e no sábado reuni todos o povo do grupo, né, a gente era quase 100 pessoas, o Daniel fazia parte desse grupo, tudo, né. E assim a gente, o Orlandino, a Marta, e a gente rezou, né? E Deus foi confirmando que era aquilo mesmo. Então eu perguntei de cada membro se queria ser amigo do Shalom, decidimos ser amigo do Shalom, né? Então a gente era um grupo formado. E aí fomos conversar com o Frei Mário Monacelli, na época ele era o pároco, porque tinha que conversar com o pároco, porque a gente fazia parte de uma igreja. E nesse tempo também o Wilton já tinha um pessoal que ele reunia na casa dele, né? Dia de domingo, durante a semana, ele reunia lá, rezava lá com o povo, né? Que, se eu não me engano, a Adira participava e outros membros também participavam já lá na casa do Wilton, né? E aí eu e o Wilton fomos falar com o Frei Mário, né? Sobre a gente virar amigo do Shalom. Eu me lembro muito bem com a palavra do Frei Mário, né? Quando fui falar com ele, disse assim, como é que eu posso fechar a porta da minha casa quando a graça de Deus bate, né? Vocês podem ser amigos do Shalom, tudo e tal. A paróquia vai dar bênção, vai ajudar no que for possível, tudo. E aquilo nos encheu muito, né? E depois eu fui falar com o coordenador da renovação, que era o seu Geraldo, né? Pedindo desligamento do Grupo Emanuel, da renovação, e foi assim que nós começamos na paróquia de São Sebastião, porque a gente já estava lá como grupo de oração Emanuel, né? E aí a gente começou a participar lá, mas só como a gente era muito, né? E tinha as reuniões, aí eu levei o Wilton para conhecer o centro paroquial, o Frei Miguel Ângelo, ali na Tapajós, que era da paróquia, a gente tinha construído com o Frei Fulgêncio, né? E nunca tinha sido usado. Aí quando o Wilton viu aquilo, ele disse aqui é o centro de evangelização do Shalom, né? Eu me lembro que não tinha luz, não tinha nada, não tinha energia, não tinha cadeira. E aí a gente ainda levou umas cadeiras lá da paróquia, o Wilton levava ventilador. E lá ele começou, né? E à tarde ele dava FB, né? Ele era o formador da FB. E aí tinha um grupo de oração Emanuel, que era das 5 às 7. E o grupo Shalom, que era das 7 às 9, né? E na sexta-feira ele começou a colocar uma lanchonete lá, e aí ele tinha um famoso cachorro quente, o pessoal ia para lá cantar, essas coisas todas, né? E assim fomos crescendo, né?
Comunidade Shalom de Manaus, meus parabéns pelos 8 anos de missão. É uma alegria me lembrar desde os primeiros tempos, quando ainda o Wilton Alcântara era responsável pelos amigos do Shalom e que nós ocupávamos as adjacências da igreja de São Sebastião. E é importante também lembrar a caminhada até hoje nessa grande metrópole do Amazonas, e desejo para vocês bênçãos de intimidade com Deus, de fidelidade ao carisma e Shalom para o mundo, Shalom para toda a Amazônia, Shalom para Manaus. Um abraço bem grande, parabéns. A chegada do Roberto e da Vanúzio para nós aqui em Manaus foi motivo de grande louvor e alegria, né? Porque eram os primeiros missionários que nós tivemos contato assim cotidianamente, né? Um casal de consagrados que nós poderíamos beber diretamente do carisma que habitava neles, que habita neles, né? Então, a primeira vez que eu os vi foi no show do Missionário Shalom, que a gente fez lá no Patronato Santa Terezinha. E foi uma alegria, assim, sem fim para todos nós, né? E marcou um novo tempo na nossa história. O seu Roberto é tão humilde que, quando ele chegou, quem coordenava era a Dira. E quando ele assumiu, né, que a comunidade pediu que ele assumisse, ele sempre dava esse exemplo, né, das águias, que elas voam, sempre vai uma na frente, né, porque ela pega o baque do vento para proteger as outras. E aí quando ela se cansa, vai outra para frente e assim vai fazendo, substituindo uma outra para que ninguém se canse, né. Gente, só um detalhe, não é águia, é gaivota que voa. Como é essa aqui que voa em grupo? Eu usava desse exemplo, né, para assumir. E ele coordenava a obra, mas ele fazia parte de um grupo de oração que a Bianca era pastora, ele pedia liberação, ele era muito obediente, foi nos formando acerca também da obediência, da pobreza, da castidade, né? E a Vanusa era aquela referência para nós, né, assim, de mulher, né, de uma mulher de Deus, de uma mulher que rezava, que reza, né? E um fato muito engraçado que no início a gente tinha muita sede de conhecer, de viver o carisma em todos os seus aspectos, né? E um deles a gente sabe, um marco, assim, né? Uma coisa que é uma característica bem forte, é a questão das nossas roupas, né? A gente não veste alça e tudo, enfim, né? Então a Vanusa era aquela referência. E teve um fato bem engraçado que a gente foi para uma formatura de uma irmã que foram quase todos os irmãos da obra. E aí essa irmã, ela foi vestida com um vestido muito bonito, bem fechadinho, de manga, bem fechadinho na frente. E as costas eram um decote até aqui embaixo, assim, todo aberto. E aí, como eles eram referência para nós, ela disse assim: quando eu for cumprimentar o Roberto e a Vanúzia, eu vou dar 2 beijinhos nele, vou sair de costas para eles não verem meu decote. Então, a princípio, assim, né, a gente vai mudando essa questão, depois virou um valor para nós, né, da vivência da castidade, expressa também no nosso vestir, mas antes a gente não sabia, assim, né, a gente estava se adaptando, trocando o guarda-roupa da gente, e um parâmetro, né, um filtro que para nós era de como a gente teria que se vestir, seria eles dois, da aprovação dos dois, assim, né, mas eles, muito humildes, jamais eles iriam, né, nos condenar por alguma forma, mas era engraçado, mas que a gente tinha essa sede, né, por estar com eles, e a partir de então a gente foi conseguindo viver uma mudança de mentalidade mesmo, né, a nossa mentalidade foi mudando, nossos comportamentos, a gente foi realmente encarnando o carisma por meio da vida deles, e a vida deles na missão foi que trouxe pra gente o primeiro vocacional, né? Então nós tínhamos muita sede, a gente não podia ver ninguém de tal, de sinal, que a gente sugava até o fim, né? A gente queria ser acompanhado, a gente queria saber, perguntar. E aí eles trouxeram, né? Graças a Deus, né?
Eles trouxeram o primeiro vocacional sem ter ainda a comunidade de vida. Então, o seu Roberto e a Vanusa para nós são aqueles que trouxeram o cajado do carisma, né? Que implantaram para nós, né, a mentalidade, o carisma, nos ensinaram, seguraram nas nossas mãos, podaram, né, aquilo que era excesso, né, porque a gente ficava vislumbrado, encantado, mas porque a gente tinha realmente muita sede. Eles foram esses nossos pais espirituais, realmente, que foram nos ensinando, nos educando, com muito amor, muita humildade. Eu lembro também que o seu Roberto, a Lourdes, ela era coordenadora dos eventos, e o seu Roberto, tudo ela ia perguntar dele, e ele dizia, como é que vocês fazem aqui, né? Então ele ia nos formando, mas sem nos tirar a nossa identidade, a nossa cultura. Ele não chegou, numa expressão popular, né, colocando o carisma goela abaixo, assim, né? Mas ele, aos poucos, com sua sabedoria e humildade, ele ia perguntando como era, ia nos formando, e assim a gente ia juntos caminhando, assim, né? Então, o nosso coração é só gratidão pela vida deles, pela oferta muito fecunda deles dois, que são testemunho de casal, de ser Shalom, né? De humildade, de sabedoria. E o seu Roberto com as suas inúmeras causas e histórias que sempre nos ensinam muito, né? Então, louvado seja Deus pela vida desse casal que instaurou para nós um novo tempo como amigos do Shalom. E a chegada dos 5 primeiros para nós foi um outro marco de alegria, de felicidade, do cumprimento das promessas de Deus para nós, né? Foi uma alegria sem fim. E a gente vivia de eventos e eventos para poder conseguir os recursos, né, para alugar casa, né? Porque nós de fato tínhamos muita sede, né, do carisma, de ter contato com os missionários. Era uma sede que não tinha fim, né? Então, e a nossa vida mudou assim completamente. Nós não tínhamos o centro de evangelização. A casa deles era na frente da Uninorte, ali na Joaquim Nabuco, uma casa que era compartilhada, os rapazes e as mulheres. E todo mundo vivia dentro dessa casa comunitária, assim, né? Todos nós, tudo era feito lá, aniversário. Era uma aglomeração só, era quente a casa, mas era uma alegria estar com eles, né? E sempre que a gente encontrava algum missionário e falava, ou vinha alguém de fora para cá, eles diziam, gente, aproveitem esse momento, né? Porque nós não éramos tantos, né? Como a gente não tinha o apostolado dividido, né, por ministérios, como é tudo organizado hoje, todo mundo fazia tudo, né? As evangelizações, todo mundo saía para evangelizar, e todo mundo convivia na casa comunitária o tempo todo, né? Assim, então, foi um tempo muito feliz para nós, e também foi onde a gente começou a se organizar apostolicamente também, né, por meio da vida deles. O nosso centro de evangelização era a paróquia de São Sebastião, que o Frei Sebastião, nós temos uma gratidão muito grande por ele, né, porque ele nos acolheu os missionários, ele tinha uma amizade muito grande, né, os freis, na pessoa do Frei Sebastião, que eles também frequentavam a casa comunitária, iam almoçar, participavam das coinonias, a gente vivia também nas coinonias na casa comunitária. Então, um novo tempo se instaurou realmente com a vida desses irmãos, e aí a gente começa a trilhar um novo caminho, né, até chegar aqui no centro de evangelização que hoje nós temos, mas antes era muito, 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 muito feliz. Hoje é também, né, mas era diferente, assim, né? Então, a gente ia para evangelizar, os irmãos da casa comunitária evangelizavam lá no Prosamin. Tem muitas histórias muito engraçadas, teve até tiroteio, a Georgia e o Rony foram evangelizando o Prosamin, teve um tiroteio que a Georgia se jogou no chão e gritava e falava, Rony, tu nunca viu um filme? Não, Rony, tu tem que se jogar no chão. Muito engraçado. Muitas resenhas, a Copa do Mundo, tudo era motivo de conviver, de estarmos juntos, né? E então é isso, assim, né? Eu acho que foi realmente a resposta de Deus para nós, um tempo muito, muito fecundo e muito feliz. Tudo enquanto era na casa comunitária, material de tudo, de retiro, ícone, tudo era dentro da casa comunitária, porque a gente não tinha um centro de evangelização. E
E era isso, assim, né? Depois a gente aproveitou muito esse tempo, como diziam pra gente, aproveitem bastante, né? Porque vai passar, porque é natural que passe, né? Porque as estruturas vão sendo organizadas, né? A nossa vida vai sendo com os compromissos comunitários e tudo mais, né? Mas que foi um tempo muito feliz, muito fecundo, de muita alegria, do cumprimento realmente das promessas de Deus para nós. Olá, pessoal de Manaus, meus filhos, meus irmãos, queridos, que alegria estar com vocês nesse aniversário, né, de 8 anos, também de 40 anos, e morrendo de saudade de vocês, meu povo. Mas é isso, assim, a Aline me pediu, né, para eu falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, né, aí, e quem me conhece sabe tudo que eu passei, né, aí, mas o que eu posso salientar, né, nesse dia é que o meu celibato, né, os meus votos perpétuos foi aí nessa missão, né, e eu louvo e bendigo a Deus, porque eu fui entendendo por que eu fiz meus votos perpétuos aí nessa missão? Porque a missão precisava, eu precisava, e a missão também necessitava, né? Já tinha o Roberto e a Vanúzia como referência de família, e aí Deus mandou, né, eu, o Rony, celibatários, e eu fazer meus votos perpétuos foi muito significativo para mim, e eu entender o plano de Deus, a minha missão aí como celibatária nessa missão. É uma missão tão maravilhosa, tão linda, uma cidade linda, com pessoas maravilhosas, mas que nós sabemos que tem fragilidades, né? Fragilidades na afetividade, fragilidades na sexualidade, né? E eu fui como que, vamos dizer assim, um instrumento de Deus, né? Pobre, né? Pequeno, frágil, mas um instrumento de Deus para o Senhor, através de mim, né? Atingir também muitas vidas, né? Jovens, famílias, né? Irmãos, e daí também foi surgindo, né, uma missão muito particular, que também foi da intercessão, né? Interceder por aqueles mais frágeis, por aqueles, enfim, né, que estavam necessitando, e foi aí também que eu fui encontrando essa minha missão de interceder através do meu celibato, da intercessão. O Senhor também foi atingindo muitas pessoas, né, restaurando, curando e me curando também, né. Eu tive o grande privilégio, a grande graça de Deus de ser muito curada nessa missão, de ser muito libertada nessa missão. Eu só tenho gratidão, né, por estes 7 anos que eu passei ali, né, e poder também estar hoje aqui com vocês, comemorando os 8 anos de vocês, né. Então, assim, eu olho para trás, né, e vejo o que Deus construiu na minha vida e na vida de vocês também, através da minha oferta, né, sem nenhum orgulho, mas com grande gratidão e reconhecimento que tudo foi Deus, né, tudo foi Deus, né, tudo foi obra de Deus, e poder sair daí feliz por ver, né, a graça de Deus acontecendo e dar continuidade, né. Quero agradecer aí as responsáveis locais, né, que eu vivi, convivi, né, a Lila, a Clésia, a Patrícia. Quero agradecer, Patrícia, a você. Você foi muito e é muito importante. Até hoje eu me lembro, né, quando eu estou aqui em alguma situação, eu disse como a Patrícia faria. Né? Quero te agradecer e agradecer assim cada irmão, né? Cada filho, né, espiritual, cada amigo, né? Amigos que eu fiz aí, amigas. Então assim, é isso. Amo
de saudade, mas estou muito feliz aqui na vontade de Deus, acolhendo a nova missão que o Senhor me deu. Parabéns, estou rezando, nunca deixei de rezar por vocês e rezem por mim também. Deus abençoe, shalom! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Desde já desejo parabéns pelo aniversário da Missão de Manaus, já 8 anos, né? O tempo passa muito rápido. E me pediram para falar um pouco sobre como foi a vivência da minha paternidade no celibato consagrado na Missão de Manaus. Assim, eu louvo e agradeço muito a Deus, porque foi a terra, a missão, onde eu transbordei esse mistério da paternidade espiritual por meio do meu celibato, né? Porque essa obra de Deus, ela começou a acontecer na minha vida quando eu estava ainda em missão em São Luís, né, na Casa de Retiro. Foi a missão anterior à missão de Manaus, a fundação de Manaus, onde meu formador pessoal, né, o Cassiano, me ensinou a rezar com o Evangelho de São João, vendo em Jesus a pessoa de Deus Pai, né? E começou a obra aí, e quando eu cheguei em Manaus, essa obra ela se tornou de maneira mais concreta, né, na minha vida, porque eu fui descobrindo e mergulhando na pessoa de Deus Pai, e ao mesmo tempo foi todo um processo de cura interior na minha vida com a pessoa de Deus Pai, onde eu fui descobrindo o Pai, e descobrindo o Pai, vivendo a paternidade divina por meio do seu Filho Jesus, né? Como diz o Evangelho de São João, quem me vê, vê o Pai. Eu fui tendo essa experiência concreta com a paternidade, e Deus foi fazendo com que a obra que eu já estava vivendo espiritualmente, ela começou a transbordar através da missão, através da fundação, né? Onde Deus ele foi me dando muitos filhos espirituais, muitos homens, né? Sobretudo a minha paternidade com os irmãos foi muito forte, né? Com os homens da missão. Também fui transbordando em muitas irmãs, sobretudo na formação comunitária, com a célula, com os grupos de oração, mas de maneira muito particular na vida dos vocacionados que eu acompanhei, na vida dos postulantes na época que eu acompanhei, dos irmãos da comunidade de aliança, os irmãos da obra, né, que eu pude acompanhar de maneira muito pessoal. Deus ele foi fazendo essa obra da vivência da paternidade, né? E eu fui descobrindo a paternidade dentro do meu celibato, né? Manaus foi um lugar onde Deus fez essa grande obra na minha vida, né? Tanto que um dos cursos que eu escrevi nasceu em Manaus. Eu fiz esse curso para a missão de Manaus, mas eu fiquei, como diz, em dívida com vocês, né? Porque escrevi o curso aí, escrevi o curso para Manaus e não pude realizar o curso em Manaus, né? Esse curso eu fui pregar esse curso em São Paulo, na Casa Contemplativa, preguei no Paraguai, né, em Assunção, já estou traduzido para o espanhol, e os frutos são imensos desse curso, que é Curados pelo Coração de Deus Pai, né? O curso ele foi lançado pela comunidade o ano passado, o ano de São José, foi exatamente aí o ano da paternidade, né, com São José, onde ele foi aprovado pela assistência de formação, e eu dei o curso pela primeira vez na Casa Contemplativa, quando estava lá em São Paulo, em Santo Amaro. E os frutos foram imensos, né? Porque o curso foi a experiência que eu transbordei do que eu vivi na missão de Manaus, o meu processo de cura interior com a paternidade divina, né, que o itinerário que Deus realizou em minha vida de descobrir o Pai se transformou num curso, e isso é fruto da missão de Manaus. Espero que um dia eu possa voltar aí para pagar essa dívida, né? Eu preciso ministrar o curso para vocês, porque o curso foi feito para a missão, né? Nasceu aí em Manaus, na Amazônia. E Deus foi me fazendo ver, né, esse rosto do Pai que talvez ainda é muito escondido em Manaus, né, na Amazônia em si. E é preciso experimentar desse Deus que é Pai, esse Deus que se revela, esse Deus que é amor, esse Deus que é próximo de mim, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que me cuida, né, com seu amor misericordioso.
Então, foi essa graça que eu experimentei em Manaus, em exercitar minha paternidade com os filhos espirituais que Deus foi me dando, mas como um fruto e um transbordamento da paternidade divina que eu fui experimentando e descobrindo em Jesus, né? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Foi todo o itinerário espiritual da minha vida, né? E eu escolhi, de maneira pessoal, com a minha formação pessoal, um lema para o meu celibato consagrado, né? Que é aquela frase de Jesus que ele diz em São João: meu Pai está vivo. Porque a grande crise de hoje é mostrar o Pai que está morto, está escondido. Mas o Pai está vivo, o meu Pai está vivo, o teu Pai está vivo, o nosso Pai, que é Deus, está vivo e é presente na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Então, esse foi o grande fruto da missão de Manaus na minha vida, né? Foi porque a gente vai em missão não só para levar algo para o povo, mas a gente recebe mais do que a gente leva. Daí eu recebi mais em Manaus do que eu pude ter levado para vocês, tá bom? Então, assim, que Deus abençoe vocês, que Deus derrame muitas graças sobre a vida de vocês nessa missão, que essa missão possa crescer cada vez mais em fecundidade, em evangelização, e que vocês possam descobrir o rosto do Pai, esse Pai misericordioso, esse Pai que é presente e que não é invisível, mas que é real, que mostra o seu rosto na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, povo manauara, meu povo, terra que eu muito amo. Um grande abraço, parabéns pela missão. Shalom, parabéns, né, para nós. Hoje é um dia muito especial, sem dúvidas, porque cada ano a gente vai olhando para trás, recordando e fazendo memória do início mesmo, assim. Eu sou muito grata a Deus, sou grata a vocês, demais mesmo, assim, né, porque me senti muito acolhida mesmo por vocês, por aquele povo que estava ali naquele tempo. Temos muitas memórias do início. E assim, eu queria só partilhar duas coisas, né? Antes de partilhar, queria dizer assim que para mim foi uma grande novidade, porque eu nunca tinha sido RL de uma missão e nunca tinha ido para a fundação, né? Então foram 2 desafios e graças ao mesmo tempo que Deus me chamou, que Deus me deu. Mas uma das coisas que me confortou muito, assim, quando eu fui, foi quando eu fui receber minha resposta, o Padre Carlinhos disse: olha, a missão de Manaus é muito do coração de Deus e já tinha colocado há muito tempo no coração de Moisés, da comunidade, do Conselho Geral. E nós hoje confiamos e sabemos que Deus quer muito. Então, assim, depois disso eu fiquei muito confiante de que Deus, né, daria toda a graça necessária. E realmente foi. Né? Lembro que nós chegamos, eu fui a última a chegar, primeiro foram os discípulos e os irmãos foram chegando, os 4 irmãos, e eu cheguei por último, e cheguei meados antes, né, pouquinho tempo para Pentecostes. E na festa de Pentecostes, que é muito forte em Manaus, eu percebi, né, aquele olhar assim que Deus nos dá a graça. Realmente, assim, era uma missão que tinha muito essa referência e essa coisa forte da ação do Espírito Santo. Por isso que é algo muito para hoje também, viu? Mas muito naquele tempo, de que a ação do Espírito Santo, o clamor do Espírito Santo que a gente necessitava, né? Era pelo Espírito Santo que ele nos dava a graça da vida fraterna, da fundação, ia nos conduzir. E depois, no dia da missa de fundação, que foi com o bispo, ele pediu que nós nos ajoelhássemos, né? Até chamei Roberto e Vanuzzi, nós 7 nos ajoelhamos, e ele pediu que toda a assembleia soprasse sobre nós. E ali eu rezando mesmo assim, eu disse: Senhor, eu entendo, né? É pelo Espírito, na ação do Espírito. O Espírito ia tomar a condução daquela missão, e ele tomou. Grandes foram os frutos na minha vida, na nossa vida, e na missão mesmo, assim, cresceu mesmo. E outra coisa, assim, que era muito forte, era a presença do povo na nossa casa. Meu Deus, como alegrava a gente, né? Assim, o povo queria ver a nossa vida, queria tocar o carisma, assim, queria saber como era a vida comunitária, né?
queria saber o que era aquilo. Então, às vezes, até os jovens ali da universidade, eu lembro que teve um dia, o primeiro dia que a gente ia começar a viver a vida comunitária, tínhamos entrado no apartamento, vivemos aqueles dias de conhecer tudo, e nós vimos, não, hoje vamos começar a vida comunitária. E aí, de manhã, logo cedo, tocou a campainha, era a Renata e mais alguns jovens ali da universidade, querendo conhecer. Jovens que nem sabiam direito, mas queriam conhecer o que era aquilo, quem éramos nós, né, missionários, o que era. E a gente sentou na mesa com eles, tomando café, e começamos a partilhar. E a gente viu que a nossa vida, né, ia ser realmente a expressão do carisma Shalom. Então isso, assim, para mim foi muito forte, né? Essas duas realidades, a ação do Espírito Santo, que tem que clamar hoje mesmo, assim, o Espírito Santo, e que nossa vida era onde eles iam tocar o carisma, né? Digo a minha vida, digo a vida ali daquele povo que estava na comunidade de vida, mas também a obra, a aliança, né? Seria um grande meio de evangelização. Então, muito grata mesmo, assim, muitas coisas, né, para partilhar, sei nem, tô até emocionada. Mas Deus fez a obra dele, e que obra, né, bela mesmo, assim, em meio aos desafios, muitos foram desafios, né, mas muito foi a graça e a ação do Espírito Santo. Então, bendito seja Deus, obrigado aos irmãos primeiros que estão aí na missão, obrigado aos irmãos da Aliança, né? A primeira turma da Aliança que se consagrou, enfim, todos, né? Roberto, Vanúzia, não vou dizer os nomes, são muita gente. Então, obrigada mesmo e felicidade por tudo que Deus realizou e fez. Contem com a ação do Espírito Santo e deixem com que o povo entre na nossa casa, né? Esse é o melhor meio. O Centro de Evangelização, né, veio depois de muita oração, mas primeiro Deus queria fazer com que nós fôssemos o Centro de Evangelização. Então, bendito seja Deus. Então, estou aqui para partilhar um pouquinho, né, desses desafios de ser RL CAP ao mesmo tempo, né, foi bem desafiante, né, eu acho as exigências mesmo, né, das funções, mas ao mesmo tempo, né, também de uma cidade com a capacidade, um potencial muito grande, né, com a comunidade numerosa, assim, já numerosa, né, na fundação, e de ver, assim, grandes frutos já, né, eu acho que uma grande graça mesmo, né, em meio a todas essas exigências, né, das funções e tudo mais, mas de contar com os irmãos, de ter os irmãos caminhando junto, de ter irmãos dóceis que querem construir e contribuir com a obra de Deus. Então, para mim, foi um tempo muito salvador, onde aprendi muitas coisas, né? Estava aprendendo também, né? O desafio de quem estava aprendendo ali na função foi a minha primeira vez, né? Na responsabilidade local, mas e conciliando, né, com a coordenação apostólica, mas foi uma grande graça, um tempo de muita graça na minha vida, que certamente foi bem mais leve, né? Porque eu tive muitos irmãos, né, que aprenderam comigo, que também foram me ensinando, né, na simplicidade do dia a dia. E eu acredito que esse ser família manauara, né, é encontrar nos manauaras, no coração deles também, um lugar, né, de descanso, né, e uma família. Então, assim, muitos momentos da minha vida, a missão foi bem menos exigente, porque eu tinha os irmãos, eu tinha a casa dos irmãos, eu tinha o coração dos irmãos para descansar. Então, sou muito grata a Deus por essa missão, pela vida de cada um, né, que construiu e que constrói a obra de Deus nessa cidade. E fui muito feliz também nessa terra de missão. Rezo sempre, né? E ser família manauara é isso, né? É se sentir em casa, é se sentir acolhido, né? É se sentir também nesse movimento de comunidade, né? De corpo, né? Que constrói junto. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Shalom. Uma coisa assim que eu lembrei agora, que nessa evangelização que a gente fazia, né, na praça, porta a porta, nós fomos fazer a evangelização numa comunidade na estrada. Era de noite, a gente foi de porta em porta fazendo essa evangelização enviado pela paróquia, né? Como amigos do Shalom, nós fomos como amigos do Shalom fazer essa evangelização. Foi muito interessante isso, um fato bem curioso, que a gente
a explosão do carisma dentro do coração, no desejo de evangelizar, né? Um fato que me marcou muito na época era que nós íamos para o grupo de oração. Depois do grupo de oração, nós nos reuníamos como irmãos, né? Na época eu era jovem. E todo término de grupo de oração, a gente ia para casa de algum irmão, jogar Uno, né? Comer pizza. Então, a nossa vida era viver a unidade. Nós vivíamos realmente como irmãos. E nós não nos desgrudávamos. Tudo que nós íamos fazer era com os irmãos, né? De comunidade. Tudo, né? Amava os retiros. Então, se eu fosse falar para vocês o que me marcou, são muitas coisas, né? Lembrei agora das vigílias, né? Que as nossas vigílias na época, como na igreja de São Sebastião tinha adoração perpétua, nós passávamos a noite inteira adorando, né? Começava às 10 horas da noite e terminava às 6 da manhã, a gente finalizava com a Santa Missa. Então, tudo era para Deus, tudo era para os jovens, tudo era para a missão. Lembrei de outro fato, na época da faculdade, né? Onde nós evangelizávamos dias de quinta-feira no antigo Prosamin, né? E assim, muitas coisas, muitos encontros, muitas evangelizações, mas eu acho que a unidade, né? Nós vivíamos realmente como irmãos, unidos e evangelizando. Então, são muitas coisas. Bastidores da missa de fundação da missão, né? Que, enfim, uma hora, né, que eu não lembro bem quem estava carregando o incenso, né? E o incenso apagou, não estava saindo fumaça nenhuma, né? E nós saímos, a missa foi na igreja de São Sebastião. Nós saímos dentro da sacristia, nós saímos abrindo todas as gavetas atrás do incenso para poder colocar dentro do turíbulo, né? E voltar para a missa novamente, né? E eu estava servindo como tocha e também segurava o baco, né? Do bispo, né? Aí eu saí com os meninos, saí por trás, assim, tem aquela passagenzinha, né? Por trás do altar. Começamos a mexer em tudo atrás do incenso, né? Para acender lá no carvão. E nós achamos o potinho do incenso, finalmente. Aí corremos, pegamos com a colherzinha que estava lá, colocamos dentro do turíbulo e tudo. E nós, abanar, não fazia fumaça, né? E na hora que nós prestamos atenção assim, era uma fumacinha cheirosa, assim, sabe? Não era a fumaça do incenso. E na hora que eu olhei pro potinho assim, que nós olhamos, que a gente fomos cheirar o que era aquilo ali? Era sabão e pó. E nós tínhamos jogado sabão e pó em cima do carvão dentro do turíbulo. Então, desmonta tudo, limpa tudo, acende outro carvão, e isso a missa acontecendo lá fora, né? Mas deu certo, achamos o incenso verdadeiro que estava em outro pote e acendemos, né? Nesse momento que estava tentando acender o incenso, que já era para entrar para a parte da leitura do evangelho do dia, né? O Christoph pede para chamar os dois tochas, que era eu e o Ari. E nós acendemos as tochas ali rápido e fomos correndo para entrar no altar novamente para iluminar a leitura do evangelho, né? Aí, nesse momento, quando nós fomos retornando para dentro do altar, né, da sacristia para dentro do altar, o Christoph pediu para nós pararmos, esperar um pouquinho, e nós paramos, eu e o Ari, ficamos parados ali na porta, né, segurando aqui a tocha, esperando o sinal para a gente entrar, para ir lá iluminar, né? Aí eu olhei para o Ari assim, Ari, tu não tá sentindo um cheiro de queimado? Aí tô. Cara, tá estranho isso aqui. Aí na hora que a gente olhou para cima, a gente tava tocando fogo, a vela, né? A tochazinha tava tocando fogo da parte de cima da porta, que era de madeira, da igreja de São Sebastião, né? Então, assim, gente, foi muito engraçado. E uma outra coisa engraçada também era assim, o Christoph, antes dessa missa, ele convocou, né? Não tinha um ministério de liturgia formado, então ele chamou alguns e treinou alguns para essa missa, né? Lá dentro da igreja mesmo. E ele falou da imposição das mãos, né? Que era dessa maneira, e o dedo direito em cima do dedo esquerdo, ainda tinha isso, né? Então, todo mundo nessa posição. Aí eu olho pro Ari, Ari, tu tá com o dedo esquerdo em cima do direito, tá errado, Ari, troca o teu dedo aí. Aí eu ali trocava o dedo, então tinha que ser realmente perfeito, né?
Não dá nada de errado, né? E o Dom Mário, ele era um homem muito santo, né? E muito engraçado também, né? Aí no final da missa, sai toda a equipe litúrgica e por último é o bispo, né? Aí fez aquela fila que tinha muita gente servindo no altar, né? E na hora que o pessoal estava voltando para dentro da sacristia, fez um tumultozinho ali e parou. O pessoal parou ali na porta estreito, parou a fila ficou muito grande e eu era o penúltimo, o último era o bispo, né? Aí quando a fila parou, o Dom começou a me empurrar. Aí eu ia para frente assim, Dom, não dá para ir, tá lotado aqui, não dá para ir. Eu olhei para trás, ele rindo, me empurrando, e olhando para a Assembleia e rindo e me empurrando, né? Aquela missa foi realmente fantástica, assim, foi muito engraçado, né? Também me lembro, né, do acontecimento do Cassiano, que o Cassiano também foi um dos responsáveis, né, pelos amigos do Shalom, e nós vivenciamos 2 retiros, né, com o Cassiano. Um deles ainda era com o Wilton Marinéia, em Manaus, e o outro já foi, né, com a Valdirene, né, quando assumiu, né, os amigos do Shalom. E eu lembro que o Cassiano, ele teve aqui em Manaus, ele disse que queria ficar numa casa de família, né? E aí nós recebemos o Cassiano na nossa casa, porque nós éramos o único casal, né, dos amigos do Shalom na época. E aí nós recebemos este irmão, e como foi assim importante essa visita do Cassiano, porque ele foi acompanhando cada um de nós, né? O Miguel já era mais crescidinho, 3 anos, né? Nos acompanhou e foi assim um momento que eu não esqueço, né? Essa vivência, né, da rotina mesmo de ser Shalom, de ir pro retiro, né? Aquela ação missionária, vai para um carro, vai para um lado, vai para o outro, deixa irmão, deixa menino, pega menino, né? Então é assim, muito legal mesmo esse movimento, né? E ele acompanhando a gente, né? E eu vi assim, aquela paternidade mesmo do Cassiano, né? Em estar conosco, em estar nos pastoreando. O Flávio Lira também, assim, um papel muito especial, né? Presente assim conosco também, nos acompanhando, nos incentivando, nos exortando, né? Na sua passagem aqui em Manaus, sempre ao trabalho, ele sempre vinha conosco, nunca deixava, né, de passar, né? O dia que ele ficava aqui em Manaus, ele sempre nos procurava e nos ajudava também no grupo de oração, né? Dando uma formação, né? Fazendo um acompanhamento. Depois veio a Sheila, veio o Antônio também, com as crianças dele, com as 2 meninas também. Então a gente achava assim uma maravilha, né? Porque era uma presença de família. E eles, né, para nós era uma referência de como família, né? E quando o Roberto e a Vanusa assumiram, né, nós ficamos no Ministério de Pastoreio, né? E o Roberto, ele nos deu também um grupo, né, para a gente conduzir. E aí a Heloísa também era muito pequena com o Miguel, então nós levávamos os 2, né? Todo o tempo eles participando conosco, as crianças sempre foram, né, participativas, né? Todo momento que a gente viveu, né, como obra, como amigos, né? Sempre as crianças estavam acompanhando. Então nós começamos na missão em 2007, nós éramos amigos do Shalom, eu e meu esposo João. E no ano seguinte, eu engravidei do Pedro. Pedro hoje está com 12 anos. E ele faz parte de todo esse projeto de Deus aí na nossa vida, né? Cresceu, nasceu e cresceu dentro da missão Manaus, né? E justamente por nós sermos uma família, nós tínhamos a necessidade de, durante os encontros, ter alguma atividade para que o nosso filho pudesse estar ali participando com a gente. No início nós éramos poucos casais, poucas crianças participando, então a gente só se preocupava em trazer um brinquedo, trazer uma atividade para a criança ficar ali entretida, né? Ao longo dos anos foram chegando mais famílias, os jovens da missão foram se casando e outras crianças foram surgindo, um povo foi sendo formado, né? E no nosso coração aquela inquietação, né, de que as nossas crianças precisavam de algo mais. E essa inquietação que o próprio Deus colocou no nosso coração também surgiu com o movimento da comunidade de pensar no projeto criança, né? De pensar no caminho da paz para as crianças. E nesse tempo a gente começou a fazer algumas promoções, se organizar. Eu fui num treinamento em Fortaleza, um primeiro treinamento. Depois de ano em ano eu estava indo para Fortaleza para
aprender, ver como é que era feito lá, né? Com a tia Fabi me ensinou muito. Então eu trazia as atividades e a gente tentava aplicar. Também nós pegávamos atividades de outras comunidades e a gente ia montando. Com o passar do tempo, isso não era mais suficiente. A gente já tinha Renascer Kids. Uma estrutura foi se formando, né? Mas esse movimento, ao mesmo tempo que ele foi externo, ele também foi interior. Dentro do nosso coração também existia um movimento de conversão e de um coração alargado, um coração que precisava se alargar para a obra de Deus, né? E eu lembro, assim, como um testemunho, que no meu retiro de preparação já para a consagração, depois de anos, né, a missão já formada, o Senhor me deu a grande graça de uma cura na época da minha infância. Foi proclamado neste retiro. O Rony era o nosso coordenador, nosso coordenador comunitário, formador comunitário, e ele proclamou que Deus estava, né, curando uma pessoa na sua infância e resgatando a pureza de criança. E eu me lembro que eu chorei muito nesse retiro, né, nesse momento, e Deus colocou no meu coração que aquela cura, ela acontecia por meio do meu ministério, por meio do coração das crianças a quem eu servia, a quem eu amava, né? Naquele momento, como o próprio Deus. E a partir dali, o meu Ministério Kids, ele deixou de ser um ministério, ele passou a ser a minha paixão. Não é segredo para ninguém que o Kids é a minha paixão, porque ele se envolve com a minha história, com a minha conversão, né? A história da comunidade, da missão, e o crescimento desse projeto se envolve com a minha conversão, com a minha história de vida. E depois de tudo isso, né, assim, contemplar hoje os feitos de Deus, contemplar um caminho da paz Kids implantado na missão, jovens, um celeiro Kids, contemplar tudo que Deus está fazendo e ainda vai fazer nessa missão é motivo de grande louvor e gratidão. E o que ficou, assim, né, o ensinamento que eu tiro de tudo isso, dessa trajetória, é que o conhecimento e o amor é muito importante para a gente trilhar esse caminho. Mas não é o suficiente, né? A vontade de Deus é o melhor lugar. A vontade de Deus é sempre o melhor lugar e a nossa felicidade. Então, bendito seja Deus por tudo que Deus fez na minha vida, na missão e continua fazendo. Shalom. Fala, irmãos de Manaus. Deus abençoe a vocês todos. Que alegria. Mais um aniversário da graça de Deus. Muita saudade, muita lembrança boa, né, de momentos legais que a gente viveu aí, né? Uma hora Deus vai abençoar para os nossos caminhos se cruzarem novamente e a gente poder partilhar muita coisa que já rolou desde o período que a gente conviveu aí com vocês. A gente estava lembrando de muitos casos engraçados, né, que a gente passou aí e que nos causa assim, muita fraternidade, muita lembrança boa, né? Esse período de festa junina, então, eu lembro de uma festa junina que a gente fez aí, que o pessoal orientou pra gente dar farinha, né? Fazer o espetinho, o churrasco e oferecer a farinha. E eu no meu carioquês, né? O churrasco com farinha lá é o churrasco melado na farinha. E aí a travessona de farinha ficou e eu vendendo o churrasco e dando e passava, com farinha ou sem farinha? O cara, com farinha. Aí eu passava o churrasco na farinha dava, e todo mundo no final, a Grace que tinha feito, não, tu não tá dando a farinha? O povo, tô passando na farinha. Não é pra passar na farinha, é pra dar o copo de farinha pro povo, né? Quer dizer, muito negócio, muita... Faz parte da história. As culturas diferentes, né, acabam gerando essas pegadinhas, né, mas muito feliz de poder compartilhar com vocês, né, esse aniversário. Que Deus abençoe muito mais, que Manaus seja super evangelizada no poder do Espírito, né, que vocês levem a todos os cantos, né, tantos convites que a gente tinha para visitar comunidades aí por dentro da Amazônia, aldeias, né, que um dia o Senhor possa falar que só é possível com a comunidade de vida, mas a gente da aliança não dá, né, mas que vocês desbravem isso daí tudo mesmo, que o nome de Jesus seja cada vez mais amado, né, adorado e seguido, não é verdade? Né? Parabéns, Manaus. Deus abençoe. Parabéns. Eu tava esses dias, até a Lourdes me pediu uma foto, aí eu vi a foto do primeiro retiro do pastoreio, né, que a gente fez aí, né? E aí eu lembro, super legal. Foi muito bom, muitos irmãos que eu vejo que perseveraram, né? Então realmente
é muito feliz. Que Deus realmente nos coloque no caminho novamente. Estamos aqui próximos, agora vocês saberem onde a gente está. A gente está na missão de Cuiabá, né? Estamos aqui na cidade de Rondonópolis, né? Está a 200 e poucos quilômetros de Cuiabá. E quem sabe aqui, né? A gente também, né? Não começa aqui no Mato Grosso, aqui em Rondonópolis, que não tem Shalom. E agora foi nomeado novo bispo. Quem sabe a gente, né? O Senhor não esteja na vontade dele, né? Iniciar uma obra aqui também. É isso que a gente peçamos, as orações de vocês também por aqui. E quando virem aqui no Mato Grosso, Pantanal, não deixe de nos procurar. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Eita. Quando cheguei nos Amigos do Shalom, a coordenadora das Edições Shalom, que antes chamávamos Edições Shalom, era a Lúcia. E aí eu cheguei, já recebi esse desafio, né, de coordenar, né, as Edições Shalom. Os produtos conhecidos, não só no nosso grupo de oração, mas também em Manaus, né, que outros irmãos de outras comunidades também conhecessem. E aí eu recebi esse desafio, né, e comecei assim a fazer investimentos na livraria, comprar outros produtos, né. Eu lembro que comecei a ter um estoque, né, a pronta entrega, os irmãos quando pediam um livro, né, eu já tinha um livro, né, eu lembro que uma parte do material ficava comigo, né, no meu carro, e a outra ficava na minha mãe. Os irmãos até brincavam, assim, que era a livraria itinerante, né, porque nós não tínhamos a estrutura física, então eu ia entregar os livros, né, nas faculdades, na casa dos irmãos. Eu comecei a ir para os eventos, né, os congressos que tinham na cidade de Manaus, PHN, Maranata. Em todos esses eventos eu estava lá com a minha equipe, né, que me ajudava muito, sou muito grata. E era uma maneira de evangelizar através das vendas dos produtos das edições, mas também uma maneira de nós chamarmos, né, os irmãos que iam na nossa barraca, né, para conhecer os Amigos do Shalom. Os grupos de oração foram se estruturando, né, e foi quando eu adquiri o kit Caminho da Paz. Realmente foi um período que nós crescemos muito, né. Vários irmãos me procuravam pelos kits, né, outros livros também, né, e aí a comunidade, assim, realmente foi crescendo nessa dimensão da livraria. Eu entrei na comunidade Shalom no ano de 2015, eu fui convidada a participar do acampamento, o Acampus, que foi o primeiro Acampus que teve na missão de Manaus. Eu fui convidada por meio do Luciano, né, meu esposo, que me convidou a participar desse acampamento. E nesse acampamento eu tive a minha experiência, a minha segunda experiência com o amor de Deus, na qual me senti chamada ao carisma. E após o acampamento procurei as autoridades da comunidade, foi quando foi discernido e eu ingressei no vocacional e hoje eu estou na comunidade. E eu vim partilhar com vocês um pouco sobre o início da lanchonete, na missão de Manaus. A lanchonete, ela começou ainda no Amigos do Shalom, com a Lourdes, que no dia que tinha o Amigos do Shalom, ela colocava alguns lanches para que pudessem vender e também evangelizar os jovens. E também aos domingos, após a missa, ela colocava uma mesa na frente da paróquia e vendia alguns lanches e também evangelizava, convidava os jovens para que pudessem participar dos grupos de oração. E como o nosso carisma ele surgiu por meio da lanchonete, né, já no nosso primeiro centro de evangelização, ele deu início pela uma consagrada da comunidade de vida, a Maria Lígia, ela que coordenava a lanchonete, e ela tinha a ajuda de alguns membros da comunidade de vida, os postulantes. E após alguns meses, foi discernido por meio das minhas autoridades que eu coordenaria a lanchonete. E que nesse período também foi me falado que eu teria uma núcleo, que a minha núcleo foi a Leia, né? Ela esteve comigo durante o tempo que eu estive na coordenação da lanchonete. E juntos, por sabedoria de Deus, porque antes a lanchonete ela só funcionava aos sábados, e nós passamos a abrir a lanchonete não só aos sábados, mas também nos dias de célula, que eram os dias de maior movimento no SEV.
E nós passamos a abrir a lanchonete nas segundas e na sexta-feira, que era o dia de célula, e na quarta-feira, no dia de ministério, que era o dia de maior fluxo na casa. E, assim, quando foi me passada a coordenação da lanchonete, nós não tínhamos estrutura, a lanchonete não tinha estrutura alguma. Quando eu recebi a coordenação da lanchonete, nós tínhamos apenas uma mesa, uma sanduicheira, e foi me passada uma pequena quantia no valor de R$60, mas que devido aos dias, né, que nós abríamos a lanchonete, o Senhor foi multiplicando por meio das vendas, né, foi crescendo, e aos poucos nós fomos dando uma estrutura, né, ao ambiente da lanchonete, aos poucos para que ela fosse ganhando uma cara nova, porque nós não tínhamos nada. E assim, Deus também foi muito providente, porque nós recebemos diversas doações. Nós recebemos a doação do micro-ondas, a doação da estufa, a doação do fogão industrial. E também, por sabedoria de Deus, nós fizemos as noites temáticas para atrair os jovens para a missão. Nós fizemos a noite do pastel, que essa noite do pastel foi fazendo com que nós conseguíssemos rendimentos, né, para que também nós pudéssemos estruturar de forma física a nossa lanchonete. E assim, eu também gostaria de enfatizar também os irmãos que foram muito úteis, né, no início da lanchonete, né, na missão de Manaus, nosso primeiro serve, que foi o Luciano, que no início ele servia na chapa fazendo sanduíche, a Rosângela, a Maria da Luz, que elas serviam ali na entrega dos lanches, a Dona Rosa no fazer o suco, a Sonelli e a Jaque, elas ajudavam no caixa e eu ajudava ali na coordenação como um todo. E após mim, né, vieram outros irmãos que foram dando novas estruturas para a lanchonete. E assim, eu fiquei nessa coordenação da lanchonete por 1 ano e após 1 ano foi discernido pelas minhas autoridades que eu, juntamente com a Lourdes, nós iríamos fundar o projeto, né, de promoção humana na missão de Manaus. E após mim vieram outros coordenadores, que hoje, pela graça de Deus, nossa lanchonete ela já tem uma mega estrutura. Como é bom fazer memória deste tempo, pelo aniversário da missão. E recordando o início, me recordo que eu fazia parte de um grupo de oração. E neste grupo de oração, eu já desejava algo a mais, né? Algo que eu não estava encontrando ali. E eu conhecia a comunidade Shalom apenas por meio das artes, por meio da música, principalmente, ao qual eu fui muito atraída e alcançada. E aí, pesquisando no site da comunidade e também fui vendo com grande riqueza que eram as formações da comunidade para toda a igreja. E a partir daí eu fui já utilizando essas formações, as que estavam públicas, né, no site da comunidade, no meu ministério, no meu apostolado. E depois eu entrei em contato com eles, perguntando se eles não dariam para nós, né, deste grupo de oração, essas outras informações específicas. E a partir daí esse contato ficou lá no Amigos do Shalom, né, que hoje é a difusão da obra. E quando o Wilton veio para Manaus, tinha este meu e-mail lá. E aí a gente também começou a trilhar também este contato, que foi o tempo que teve o primeiro retiro de aprofundamento do carisma, com o Cassiano Azevedo. E esse retiro foi um divisor de águas na minha vida. Neste retiro, como Deus realizou. Quando a gente começava a louvar, a cantar, a rezar, eu sentia que era algo muito diferente. Muito diferente. Eu já trilhava no grupo de oração há um certo tempo, mas no retiro era algo diferente. Parecia verdadeiramente um pedaço do céu. E Deus encheu meu coração de um desejo de permanecer naquilo, né? De permanecer nesse carisma, de permanecer rezando dessa forma. Eu me lembro que eu podia ver
o Cassiano rezando, passava horas ali diante do Santíssimo em adoração, no silêncio. E aquilo para mim era muito belo, né? Muito belo, um homem que contemplava, né? E foi surgindo para mim este amor pelo carisma e pela vocação. E aí, a partir daí, a gente foi se encontrando na casa do Wilton, né, no centro paroquial da São Sebastião. E cada encontro era uma grande alegria, porque crescíamos em unidade, crescíamos na intimidade com Deus, crescíamos no conhecimento do carisma, da vocação. E Deus foi nos guiando. Deus foi nos guiando, mesmo sem saber, mesmo estando ali, ó, eu tô aqui, mas, né? Hoje a gente olhando para trás, meu Deus, como é que a gente viveu tudo aquilo? A gente não tinha noção. Não tínhamos noção. Mas Deus já tinha um plano traçado e trilhado. Eu me recordo, eu também recordava isso, né? Quando eu fui fazer minha carta para ingressar, para pedir para me consagrar na comunidade, que existia uma oração vocacional no site da comunidade em que eu já rezava esta oração vocacional adaptada à minha realidade. Então Deus foi também confirmando de forma muito concreta na minha vocação esse chamado dele para mim, né? E hoje eu consagrada na comunidade, algo que no meu coração antes era muito, muito longe, né? Porque a comunidade Shalom era lá em Fortaleza. Era algo inalcançável, mas para Deus o impossível se tornou possível. E hoje eu sou comunidade Shalom, né? Eu sou a comunidade Shalom em Manaus. E Deus foi milagrosamente, né? Majestosamente realizando isso na minha vida e na vida de tantos irmãos que aqui estão. Hoje, minha oferta de vida, tudo aquilo que eu já vivenciei na minha juventude, hoje se transforma numa oferta de vida de família, família Shalom, família que vive, né, em obediência àquilo que a vocação vai me pedindo. E muito feliz por fazer parte dessa história e por estar trilhando ainda essa história. E eu tenho certeza que até o céu, né? Então, muitos momentos a gente viveu, muitos momentos a gente ainda vai viver. E bendito seja Deus por esta vocação, por este chamado, por este carisma, em que vai me transformando e vai transformando a vida de tantos. O ano era 2005, onde eu trabalhava. Lá nesse trabalho, eu tinha acabado de ser transferida para esse trabalho. Conheci uma jovem chamada Bianca, onde ela participava de um grupo, né, da renovação. E ouvindo a Bianca, ouvindo as músicas da comunidade Shalom, naquele momento eu comecei a me sentir atraída pela música, né? Eu que desde pequena gostei de música. Quando criança, na minha paróquia, no interior, eu participava do ministério de kids, né, de música. Então ali, né, trabalhando, conheci a Bianca, a gente começou, né, a conversar. E um dia ela me fez o convite de participar de um grupo de oração que ela participava na época na igreja de São Sebastião, como renovação carismática ainda. Comecei a participar, né, desse grupo. Aí entrei para o Ministério de Música, onde ela era coordenadora. E ali eu fui descobrindo através dela, né, daquela evangelização que parecia algo simples e que eu fui cada vez mais sendo atraída pela música, né, pela arte que a comunidade tem, né, graças a Deus, muito rica. E acredito que em menos de um ano chegaram aqui o Wilton e a Marineia. Teve um encontro, né, do Carisma Shalom, onde nós íamos saber mais sobre o carisma. E a Bianca me convidou e fomos para esse retiro. Perdão, voltando, esqueci de um detalhe. Bianca me convidou para participarmos de um momento de oração na casa do Wilton e da Marineia, né? Onde não tinha nada, onde nós só estávamos conhecendo sobre o carisma. Depois disso, tivemos esse retiro de aprofundamento, na verdade, no carisma, né? De conhecimento da vocação. E aí,
me apaixonei, né? Eu já tinha me sentido atraída pela música, né? Aí comecei a pesquisar sobre a vocação, né? Através da internet, do blog, do site da comunidade. E hoje, né? Estou aqui como consagrada da comunidade, né? E tenho muito a louvar e bendizer a Deus por este carisma, né? Que me salvou, que me salva todos os dias, por esta magnífica vocação, pela Missão Manaus, onde, pela graça de Deus, eu posso contemplar os feitos, né? As graças de Deus até aqui, até o momento, né? Até esses 8 anos. Minha experiência com carisma foi através de uma irmã, onde estudávamos juntas na faculdade, e ela sempre falava sobre o carisma, né? E nesse tempo houve um retiro de carnaval, e ela sempre falava sobre o carisma, sobre a comunidade, né? E eu precisei, no dia do retiro, eu precisei buscar um documento, e ela que me levou. Na ida e na volta, ela falava sobre o carisma. Querendo ou não, ela plantou uma semente em meu coração. À noite eu liguei para ela e perguntei, despretensiosa, né, mas com anseio de querer ir para este retiro, perguntei para ela, né, se ela já estava pronta para ir, e ela mais uma vez insistiu para eu ir participar. Eu falei que eu não tinha roupa apropriada, eu não tinha dinheiro, não tinha como ir. Aí a Fabrina prontamente, né, falou com o irmão, que hoje é consagrado também, o Felipe, a me dar carona. E deste retiro do Curados para Amar, eu tive a experiência com carisma e a renovação da minha fé católica. Fui desde o início, né, de 2012, da Era Amigos do Shalom, aí veio a missão, os primeiros missionários, o primeiro vocacional. Eu ainda tardava, né, o meu chamado a Deus. Mas, através das artes, através dos flash mobs, da evangelização porta a porta que nós fazíamos, o Senhor foi suscitando em meu coração esse desejo de ser Shalom, de ser da comunidade. Em 2017, eu precisei me afastar da comunidade por motivos pessoais. Doía muito em meu coração, mas era necessário. Em 2020, final de 2020, fui convidada a retornar. Minha formadora pessoal, que era a Geórgia, junto com o conselho da comunidade, eu fui tendo a experiência no P1. Hoje, pela graça de Deus, eu sou D1. Então, eu entrei no Shalom em 2012, né? E para mim foi uma experiência incrível, vivida com 4 amigos meus, né? Que para mim é de grande valia. Recebemos o convite de uma irmã para participar de um seminário de vida no Espírito Santo. E lá nós experimentamos, de fato, um grande convite de Deus, né, para as nossas vidas. Um convite de fazer a sua vontade, né, e de ser muito feliz, né, na nossa escolha por Ele. E o convite à radicalidade, né, é algo inédito assim, no Shalom, porque nos chama mesmo a nos lançar e a confiar na graça de Deus, né, que Ele vai conduzindo, e experimentar, sobretudo, da sua misericórdia, né. E para mim, assim, hoje viver como jovem Shalom é viver feliz, né, e viver de fato essa radicalidade que me chama a ir além, a de fato viver essa experiência de só vai, né, só se lança e seja feliz. E hoje eu sou feliz em fazer parte dessa família e experimentar todos os dias da graça de ser uma jovem Shalom e viver a vontade de Deus a cada dia, né? Com a ajuda dos meus irmãos, dos meus pastores, de todos aqueles que estão aqui também para ser sinal de Deus na minha vida. Conheci a comunidade Shalom quando ainda era bem jovem, pesquisando na internet os grupos de jovens que existem aqui em Manaus. Encontrei um blog. Nesse blog tinha um contato, entrei em contato, descobri que tinha um grupo que se encontrava nas quintas-feiras na São Sebastião, um grupo de oração. Participei do grupo, gostei muito. Logo em seguida tivemos um seminário de vida no Espírito Santo, minha primeira experiência como um retiro, com seminário, e foi assim maravilhoso. Saí de lá muito inflamada, muito cheia do Espírito, falando para todos o que eu tinha vivido lá dentro daquele seminário, dentro daqueles 3 dias de retiro.
E daí comecei a participar do grupo de oração. Na época nós éramos Grupo Emanuel, depois passamos para Amigos do Shalom. E alguns anos depois, né, veio a comunidade se estabelecer aqui em Manaus. Também lá atrás fiz o vocacional, mas na época não me senti preparada para enviar a carta e deu um tempinho, né, mas Deus sempre me tocando, Deus sempre falando comigo. Em 2018, né, disse: sim, Senhor, eis aqui a tua serva, faz de mim o que tu queres, né? Porque já estava cansada da minha vida, então queria que algo novo, né? E eu sabia que só Deus poderia me dar esse novo. E fiz o vocacional, passei 3 anos vocacional, 3 anos maravilhosos de autoconhecimento, Deus falando muito comigo, realizando muitas curas, muitas bênçãos, ordenando a minha vida. E nisso ordenou para o matrimônio, casei, né, no último ano do vocacional. No ano seguinte ingressei como P1, engravidei, né, já tenho um filho de 21 anos, engravidei do segundo com meu esposo. E disso passei primeiro ano do postulantado, segundo ano do postulantado engravidei de novo e hoje eu tenho dois bebês lindos, Danila e Annalise, né? Pela graça e misericórdia de Deus, estou no P2, por amor de Deus, né? E assim, só vejo que Deus só vem a acrescentar mais e mais na minha vida dentro da comunidade, né? Não sei o que é viver sem a comunidade, né? Deus tem realizado grandes obras na minha vida, grandes obras de misericórdia, de amor. E só tenho a dizer que Deus é maravilhoso, a comunidade Shalom é maravilhosa. Os irmãos são maravilhosos. O amor me encontrou em 2012, no primeiro seminário de vida para jovens da obra Shalom. E eu sou muito feliz por ter encontrado este amor, que transformou minha vida. E logo no início, nós, jovens que éramos as artes, as danças, indo para as evangelizações, tudo que tinha de jovem, aqueles jovens que estavam no grupo de oração primeiro, sempre eram eles que estavam se dispondo para servir os irmãos. E com isso eu fui crescendo na graça realmente de ser Shalom. Fui trilhando este caminho até chegar a esse caminho de consagração. E é realmente chegar, passar pelo postulantado, pelo discipulado e viver hoje a minha consagração, que também me fez crescer numa forma de ser família, de ser pai, de ser esposo. E hoje eu posso dizer assim, que sou muito feliz e muito grato a Deus pelo Shalom ter chegado aqui na missão, aqui em Manaus, e a gente poder viver esta grande graça da ressurreição de Jesus. Shalom. Eu sou fruto do primeiro grupo jovem, lá em 2013, onde Deus me chamou, me atraiu até lá e onde eu tive uma forte experiência com Deus através da palavra dele e através do grupo de oração, dos pastores. E eu já como obra, chegou os missionários da Comunidade de Vida em 2014. Em 2015 teve o primeiro Renascer. E eu não me recordo bem de ajudar na preparação, no pré, mas eu me recordo na primeira vez que eu fui, que eu entrei, na época foi na escola Santa Doroteia, e eu lembro que eu fiquei assim, abismada assim, porque era muito grande, era muito bonito, a quadra cheia de gente, os estandes que tinha livraria, que tinha um brechó, que tinha o vocacional, que tinha o kids, e a capela, e o espaço, tudo aquilo ali foi ardendo em mim, achando muito belo, né? O sorriso, a alegria das pessoas. E aí eu lembro muito bem do stand vocacional, naquele ano, assim, onde eu tive uma experiência vocacional de me sentir chamada a ser Shalom mesmo, né? Eu tive uma experiência com Deus e nesse renascer eu tive uma experiência vocacional naquele stand, né? Onde os irmãos iam falando um pouco da comunidade de aliança, um pouco da comunidade de vida. E sendo nesse mesmo ano eu fiz meu primeiro vocacional. Eu entrei na obra em 2014, junto com a chegada dos irmãos da comunidade de vida. E naquele tempo eu era uma força evangelizadora muito grande que conquistava os nossos corações. Os irmãos da comunidade de vida, os primeiros postulantes da comunidade de aliança e os jovens.
os jovens, como tinham jovens. E jovens ousados. Em números éramos poucos, mas em força éramos muitos. E a gente realizou em 2015 o nosso primeiro acampus. Um acampus muito ousado, onde a gente deu o primeiro passo e Deus colocou o chão depois do nosso primeiro passo. Um acampus de muitos frutos de consagração de vida, de irmãos hoje consagrados. E eu também sou fruto dessa evangelização dos primeiros da comunidade de vida, dos primeiros irmãos da comunidade de aliança. E por gratidão, hoje eu estou aqui para louvar e agradecer a Deus pela minha eleição também, vinda da oferta de cada irmão que passou aqui na missão. Sou feliz por ser Shalom, sou feliz por ter encontrado a Deus jovem lá em 2014 e sou feliz por hoje celebrar o aniversário da missão. Shalom, eu me chamo Nacionor, a tia Naná, e eu estou aqui para fazer uma partilha, né? Uma breve partilha sobre a minha experiência no Amigos do Shalom. Foi em 2006, quando eu participei do primeiro seminário de vida no Espírito Santo do Shalom, do Amigos do Shalom. E nessa época a coordenadora era a Lourdes, né? E ela que coordenava tudo, e a partir daí ficou sendo amigo do Shalom com ela, né? A minha experiência, né, eu fui nesse seminário para uma experiência. Uma amiga me convidou, eu não tinha experiência nenhuma, eu era a paroquiana lá da São Sebastião, né? E também era muito tradicional, né? Então, aí foi uma experiência que eu fui viver. Primeiro batismo no Espírito Santo. Uma experiência totalmente diferente para mim, né? Mas que foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a caminhar, né? Quando eu saí deste retiro, eu saí com uma alegria tão grande e uma vontade de servir. Uma vontade de servir que parecia que não dava dentro de mim, né? Aí o que eu fiz? A gente começou a trabalhar como missionários, né? Como amigos do Shalom, na evangelização, porta a porta, na evangelização na praça, na evangelização na missa da igreja, e fomos servindo, né? Passo a passo. Até que chegou o ponto de a gente formar os grupos de oração, né? Nesse grupo de oração, cada um ia tendo fazendo um novo seminário de vida e tendo uma nova experiência, né? Flávio Lira também, o seu exemplo, o seu testemunho, né? E eu me lembro assim, o fato assim, que ele sempre nos colocava no coração, compartilhando assim, muito me marcou. No início do grupo de oração, ele sempre nos dizia: cantemos músicas de louvor, músicas alegres, nós temos que pular, nós temos que se alegrar, nós temos que nos felicitar, porque é Deus, nós estamos unidos pelo amor de Deus, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e Deus nos ama, assim, era uma coisa assim muito que nos mexia, que nos motivava, que nos fazia sentir assim, a grande graça, o poder do carisma que transforma nossas vidas até hoje. Essa alegria de ser de Deus, de ser escolhido por Deus, de se sentir amado por Deus. Isso aí era uma grande graça que nos movimentava e que nos fazia sair de nós mesmos. Na lanchonete, e eles fizeram, né, o seu primeiro renascer também, tiveram essa experiência de seminário, né, as crianças, né? Então tudo isso eu vejo assim como uma grande graça, né, na nossa vida, né? As crianças também poderem ter participado dessa experiência com Deus, e hoje eu só colho frutos, né? Frutos mesmo de santidade mesmo na nossa vida, né? Quando eu percebo assim, Deus nos alcançando, né, como família, né, alcançando nossos filhos, né, também nos ensinando a conciliar muitas coisas, né, o trabalho, o apostolado, a educação dos filhos, né, o relacionamento conjugal, né? Então a comunidade, né, trouxe para nós, né, essa maturidade, né, crescer nessa maturidade humana, essa maturidade espiritual. Eu só tenho que louvar a Deus, né, pelos pastores que nós tivemos, né, pela Geórgia,
pelo Rony, pelo Roberto, né, que muito nos ensinaram, cada um de uma forma específica, né, cada um de uma forma única, né, nos deixaram assim, vários ensinamentos, né, acerca do carisma, né, a Geórgia, né, com as mulheres, né, a sua maternidade muito forte, né, a docilidade em nos acompanhar como comunidade de vida, o Ronivaldo também, a sua presença paterna, né, muito forte na questão do carisma, das raízes do carisma, porque ele já tinha mais vivência, né, era um dos mais antigos, então ele trouxe para nós muitas coisas, né, de origem mesmo do carisma. Shalom, no ano de 2014, através de um convite, né, do meu irmão João, e a partir daí eu fui convidada para participar do Vocacional Aberto nesse ano, e para mim foi uma experiência assim profunda, né, porque na verdade eu já tinha uma experiência de vida comunitária, de paróquia, mas foi nesse dia, né, que quando eu olhei, que eu fui para esse vocacional, eu vivi uma experiência eucarística, né? Vi que a comunidade, ela vivia essa vida eucarística. E então, eu fiquei assim maravilhada, né? Eu digo, meu Deus, maravilhada. E com as pessoas que eu conheci, né? A pessoa do seu Roberto, né? E com a Vanusa, que foram as pessoas que foram me acolhendo na comunidade. E eu acredito assim que foi, Deus me chamava para as águas profundas, né? Eu senti isso, que Deus queria mais, né? Queria que eu mergulhasse nessas águas profundas. E foi a partir daí que eu iniciei o meu caminho, né? Na comunidade. Então, eu não queria participar dos grupos de oração. E aí que entra os meus formadores, né? Formadores que falou comigo e disse que para me conhecer, né, o Shalom, para me conhecer a obra e me identificar com a obra, eu teria que participar, né, de um grupo de oração e fazer um caminho todo, né? Aí foi quando eu iniciei, é o grupo que eu lembro bem, que a minha primeira pastora foi a Flavinha, né? E eu iniciei na Rainha da Paz, né? Mas fiquei pouco tempo também. Mas eu comecei a participar da comunidade, dos eventos, e comecei a beber do carisma, né? E quanto foi maravilhoso, porque eu ia sentindo aquela alegria, né, de ser Shalom. Eu ia me identificando assim, né? Porque, na verdade, eu tinha no meu coração essa sede, né? Uma sede maior de adorar o Senhor. E como ela é uma comunidade de contemplação, né? Uma comunidade eucarística, uma comunidade de evangelização, e eu fui me identificando. E meu coração foi assim, bebendo desse carisma, né? E isso para mim foi maravilhoso, né? Missão Manaus. E a palavra que vem ao meu coração é gratidão. Gratidão porque foi nessa terra de missão que o Senhor se revelou a mim. Revelou a minha identidade mais profunda, a essência do meu ser, o meu ser Shalom. E foi aqui também que o Senhor foi realizando em mim a sua obra nova e me fazendo descobrir o meu tesouro, o meu precioso, o meu estado de vida como celibatária. E foi aqui que o Senhor foi manifestando a sua glória, manifestando a sua misericórdia e me fazendo reconhecer tudo aquilo que Ele desejava para mim. Sou muito feliz por ser dessa missão, por fazer parte dessa história. Sou muito feliz por ser celibatária na Missão Manaus. Vinde celebrar, reina o Senhor, eterno é o seu amor, vestido de glória e majestade está aqui. Reina o Senhor, eterno é o seu amor, sua beleza tudo recria.
Senhor.